Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Gilberto. Eu sou o que o pessoal de TI chama de operador de NOC. É um nome chique para vigia de máquina. Eu trabalho no turno da madrugada, da meia-noite às 6, em um data center no centro de São Paulo. Se você nunca viu um data center, imagine um caixão, um prédio-cofre sem janelas, onde a única coisa viva é você. E a única coisa que você ouve é o barulho. Não é um barulho de grito, é um zunido. O constante e ensurdecedor de 1000 servidores, os racks, sugando ar e eletricidade. É um som que você não ouve com o ouvido, você sente no peito, nos dentes. E o ar é gelado, 18 graus. Frio o suficiente para você trabalhar de jaqueta o tempo todo. Meu trabalho é simples. Eu fico na minha sala de controle, o aquário, e olho para um painel com 1000 luzinhas verdes. Se alguma ficar vermelha, eu levanto e vou ver. Naquela noite de terça-feira, o inferno começou. Eram 0:13:15, a hora morta. O ar na sala de controle estava parado. O zunido do lado de fora parecia mais baixo. E o cheiro? O ar do data center é filtrado. Tem cheiro de nada, de plástico novo. Mas naquela noite começou a vazar um cheiro pela ventilação. Um cheiro de poeira de gesso e mofo, como o de uma casa velha sendo demolida na chuva. Eu olhei o painel. Um alarme. Alerta. Corredor frio. 4. Sensor de temperatura B12. Nível crítico. Eu bufei. Sensor pifado, pensei. O corredor frio 4 era o mais antigo, onde ficavam os mainframes velhos que a empresa se recusava a desligar. Era sempre o mais frio. Vesti a jaqueta, peguei a lanterna, protocolo, embora o lugar seja iluminado, e saí do aquário. No momento em que abri a porta, o som me atingiu. O alto e o frio. Mas o frio estava errado. 18 graus é uma coisa. O que me atingiu foi um frio de congelador. Um frio que queimava o nariz. E o cheiro de gesso e mofo era tão forte que me fez engasgar. Eu andei pelo piso elevado. Corredor 1, corredor 2, tudo normal. Cheguei no corredor 4. Eu parei. As luzes fluorescentes do corredor pareciam mais fracas, azuladas. E pela primeira vez em 3 anos de serviço, eu vi gelo. Uma camada fina de geada branca cobria o chão de metal e subia pelas laterais dos racks de servidores. E o zunido das máquinas no corredor 4 estava diferente. Estava mais baixo, mais lento, como se os ventiladores estivessem lutando contra um xarope grosso. Que porra é essa? Murmurei. Minha respiração saía como uma nuvem de fumaça. O sensor B12 ficava no final do corredor. Eu tinha que ir. Eu andei. Meus passos quebravam a geada fina no chão. Crunch, crunch. O cheiro de mofo e gesso era insuportável. Eu estava na metade do corredor. Quando olhei para o lado, eu parei. O corredor 4 era encostado na parede externa do prédio. Ou pelo menos era o que eu achava. A parede de drywall, que devia ser cinza e lisa, estava inchada, como se estivesse grávida, e estava úmida, escura, com manchas pretas de mofo que pareciam veias. E no centro da parede, na altura do meu peito, havia um buraco. Não um buraco de ferramenta, um buraco que parecia ter sido cavado por dentro. Eu me aproximei. O cheiro de gesso era dali. Eu apontei a lanterna. O buraco era do tamanho do meu punho. Dentro, eu não vi tijolo. Eu vi algo pálido. Eu me aproximei mais. O que eu vi não foi uma viga. Não foi um cano. Era uma mão. Uma mão humana, pálida, branca como gesso, com os dedos longos e finos. Ela estava presa dentro da parede. Eu caí para trás, batendo no rack de servidores. Meu coração parou. Eu olhei de novo. Era só gesso. Um pedaço de gesso quebrado que parecia uma mão. É o sono.
É o frio. Eu me levantei rindo de nervoso. Eu ia chutar aquela parede. Foi quando os servidores pararam. Não diminuiu. Ele cortou. De uma vez. O silêncio que caiu foi a coisa mais alta e mais apavorante que eu já vivi. Um silêncio total que fez meus ouvidos doerem. O data center inteiro, 1000 máquinas, morreu. E no silêncio eu não estava mais sozinho. O frio que estava em 0 grau despencou. Eu senti o ar congelar. Eu olhei para o buraco na parede. A mão de gesso se mexeu. Os dedos de gesso se contraíram, lentamente. E de dentro do buraco, uma segunda mão apareceu. E depois um braço. Algo nasceu de dentro da parede. Não era um homem. Era uma figura alta, magra, feita de gesso pálido e mofo preto. Onde deveria estar o rosto era apenas uma superfície lisa, como a de um manequim, mas úmida. E o cheiro era o da própria poeira. Ela saiu da parede com um som de rasgar de papelão molhado. Eu estava paralisado. Eu não conseguia gritar. Eu não conseguia respirar. A coisa de gesso ficou de pé no corredor. Ela era mais alta que os racks. Ela inclinou a cabeça como se estivesse me ouvindo. E ela levantou um braço e apontou. Não para mim. Apontou para a sala de controle. O aquário. Onde eu deveria estar. Ela deu um passo na minha direção, mas não andou. Ela deslizou sobre a geada. Eu não sei como. Eu corri. Eu me joguei pelo corredor, escorregando no gelo. Eu bati a porta corta-fogo com tanta força que o alarme disparou. Eu me tranquei no aquário e eu vi o painel de controle, todas as luzes, vermelhas, piscando, e a temperatura do corredor 4, 25 queijo. E na câmera de segurança do corredor, não havia nada. O corredor estava vazio, gelado, mas vazio. A parede estava intacta. Mas quando eu olhei para o vidro do aquário, o vidro que dava para a sala dos servidores, eu vi, do outro lado do vidro, a figura de gesso, pressionando o rosto liso contra o vidro. E na superfície do vidro, onde a boca dela deveria estar, uma mancha de umidade e pó se formou. E ela escreveu, com o dedo de gesso, do lado de fora, FRIO. Eu pedi demissão na manhã seguinte. O supervisor disse que eu tive um surto psicótico induzido pelo estresse. Disse que o sistema de refrigeração do corredor 4 explodiu, congelando tudo, e que a queda de energia foi total. Eles nunca acharam nada na parede. Mas eu sei o que eu vi. Eu trabalho de dia agora, num escritório com janelas. Eu preciso ver o sol, mas o cheiro, eu nunca me livrei do cheiro. Às vezes, no inverno, quando o ar está muito seco, eu sinto o cheiro de gindo. E eu sei que o data center não foi construído em cima de um terreno vazio. Foi construído em cima de algo que estava esperando, algo que gosta do frio e algo que por um minuto pensou que eu era parte da mobília. Meu nome é Arthur. Eu sou o que eles chamam de controlador de estoque noturno, um nome chique para fantasma do galpão. Eu trabalho no turno da meia-noite às 8, num centro de distribuição gigante na beira da rodovia. Você não faz ideia do tamanho desses lugares. São catedrais de metal e concreto, com prateleiras de aço que sobem 20 metros, tão altas que o teto se perde na escuridão amarelada das lâmpadas de sódio. O trabalho é solitário. É só você, o zunido elétrico da empilhadeira e o silêncio. Ah, o silêncio. Não é um silêncio de paz, é um silêncio pesado. Um silêncio que parece estar sempre esperando alguma coisa. E o cheiro. O cheiro de papelão, poeira e o odor químico do plástico bolha. Naquela noite de terça-feira, o silêncio estava diferente, mais pesado. Era a hora morta, umas 03h40 da manhã. Eu estava na minha cabine de controle, no mezanino, tomando um café frio e conferindo o manifesto. O supervisor do turno, o Kleber, estava na doca, a 1 quilômetro de distância. Eu era o único homem no setor 3.
Meu tablet de trabalho vibrou. Uma contagem cíclica de emergência. Local, corredor 4B, prateleira 7, SKU, 4,490A, manequins de plástico. Eu bufei. O corredor 4B era o cemitério. Era onde a gente guardava as coisas que nunca saíam. Devoluções quebradas, estoque de Natal de 5 anos atrás. Ninguém ia lá. As luzes com sensor de movimento daquele corredor viviam mais apagadas do que acesas. Peguei a empilhadeira pequena, a patinha, que desliza sem fazer barulho. Entrei no 4B. O corredor era um cânion de aço, estreito e escuro. Assim que entrei, as luzes do teto estalaram e acenderam, uma por uma, num clique lento me seguindo. Clique, clique, clique. O ar ali era diferente, frio, e o cheiro de papelão dava lugar a outra coisa, um cheiro de naftalina e plástico velho, como o cheiro de uma boneca antiga guardada num porão. Parei a patinha na prateleira 7. Lá em cima, no escuro, estava o palete de manequins. Eu tinha que fazer a contagem manual. Eu desci, peguei a prancheta. Foi quando eu senti. A temperatura caiu. Rápido. Eu vi minha própria respiração sair como uma nuvem branca. Mas que porra! Murmurei. Eu apontei a lanterna da prancheta para o teto. A tubulação de ar estava parada. Eu olhei para o fundo do corredor. O 4B tinha uns 100 metros. No final, escuridão total, onde o sensor de luz não alcançava. Eu senti um arrepio. Aquele arrepio que sobe pela nuca e te diz que você não está sozinho. Tem alguém aí? Chamei. Minha voz soou estúpida, fina. Silêncio. Eu voltei ao trabalho. Um manequim, 2, 3. Eu estava de costas para o fundo do corredor e eu senti uma pressão no ar atrás de mim, como quando alguém se aproxima muito de você por trás. Eu me virei. Rápido. Não havia nada. Apenas o corredor longo e vazio. Mas a luz estava errada. A última lâmpada do teto, a que ficava na escuridão, estava acesa. O sensor tinha ativado. Algo tinha passado por ali. Eu senti meu coração dar um soco no peito. Kleber! Eu chamei no rádio, a voz tremendo. Kleber, tem alguém no setor 3 comigo? O rádio chiou. Impossível, Arthur! Os portões estão lacrados. O sensor de presença do 4B só mostra você. Eu olhei para o fundo do corredor de novo e eu o vi. Ele estava parado, naquele limite entre a luz e a sombra. Era a silhueta de um homem, mas estava errado. Parado aí! Eu gritei. Eu tô te vendo! A silhueta não se moveu. Eu andei 2 passos na direção dela com a lanterna e eu congelei. Não era um homem e não era um manequim do estoque. Era pálido e liso. A pele dele era de um branco acinzentado, como plástico de boneca barato. Ele usava um macacão de trabalho azul que nem o meu, mas estava limpo demais. E o rosto dele era liso, como um manequim de loja daqueles sem feição. Não tinha olhos, nem nariz, nem boca, apenas uma superfície lisa e polida. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mexer. Ele estava a 30 metros de mim. Eu dei um passo para trás e ele moveu. Ele não andou, ele não correu, ele deslizou. Em 1 segundo ele estava a 30 metros. No outro estava a 10, sem um único som, como se estivesse em trilhos invisíveis. Eu gritei e me joguei na patinha. Eu bati a mão no botão da ré. A empilhadeira começou a deslizar para trás, devagar. Ele continuou vindo. Ele estava mais perto agora, a 5 metros. Eu podia vê-lo claramente. O cheiro de naftalina e plástico era dele. E eu vi que onde deveriam estar os olhos havia 2 depressões rasas, e onde deveria estar a boca havia uma linha fina, como um corte de estilete. Ele levantou um braço e ele apontou. Não para mim. Ele apontou para o palete de manequins, lá em cima. Eu olhei para cima. Os manequins. Os 3 manequins na prateleira. Eles não estavam mais na posição de estoque. Eles estavam de pé. E estavam todos virados para mim. As cabeças de plástico lisas, inclinadas, me observando.
Eu bati a empilhadeira na prateleira oposta. O estrondo do metal ecoou pelo galpão. Caixas caíram. Eu não esperei. Eu pulei da patinha e corri. Eu corri como um louco pelo 4B, as luzes piscando e estalando acima de mim enquanto eu passava. Eu não olhei para trás, eu só corri. Eu corri até a cabine de controle do mezanino, subi as escadas de 3 em 3 degraus e me tranquei lá dentro. Eu peguei o rádio. Kleber, chama a polícia! Tem alguém aqui! Um cara! Uma coisa! A voz do Kleber voltou, cheia de pânico. Arthur! Arthur, pelo amor de Deus, onde você está? Eu tô na cabine, no mezanino, trancado! O rádio chiou. E a voz do Kleber ficou fina, um sussurro de terror. Arthur, isso é impossível. O que é impossível, Kleber? O que você está vendo? Eu estou vendo a câmera do 4B, agora. Um silêncio de 10 segundos que pareceu uma eternidade. Arthur, ele engasgou, a patinha ainda está lá. E tem um homem de uniforme parado ao lado dela, igualzinho a você. Eu tô aqui, Kleber, sou eu. Não, ele sussurrou, esse aí, esse na câmera, ele não tem rosto. Meu nome é Vitor. Há 6 anos meu trabalho começa quando o de todo mundo termina. Eu sou o que eles chamam de técnico de remediação de trauma. É um nome limpo para um trabalho sujo. Eu limpo cenas de crime. Quando o IML, Instituto Médico Legal, vai embora e a perícia termina, alguém tem que entrar e apagar o que aconteceu. Esse alguém sou eu. Eu já vi de tudo. Apartamentos onde a pessoa ficou por 3 semanas no verão. Suicídios que deram errado ou certo demais. Homicídios que pareciam saídos de um filme de terror. Para mim, é só um trabalho. O cheiro. O cheiro é o primeiro inimigo, mas você se acostuma. O sangue é só biologia. É material orgânico que precisa ser removido. Eu sou metódico, frio. Eu uso meu macacão Tyvek, minhas 2 camadas de luva, minha máscara com filtro de carbono. Eu sou um cirurgião ao contrário. Eu não salvo vidas, eu apago a morte. O apartamento que me quebrou era no Bexiga. Um homicídio passional. Foi o que o policial me disse por cima. Uma briga de casal que terminou mal. Muito mal. Eram 2 da manhã. O prédio estava em silêncio. O síndico, um homem pálido, me entregou a chave do 8º andar sem conseguir me olhar nos olhos. É o 8B, ele murmurou. O cheiro está no corredor. Ele estava certo. O cheiro de ferro e decomposição já estava lá, misturado com o cheiro de cera de piso do prédio. Abri a porta. O apartamento estava escuro. E o ar estava pesado. Não era só o cheiro. Era uma pressão, como a que se sente antes de uma tempestade elétrica. E estava frio. Frio de um jeito errado. Um frio que parecia vir de dentro das paredes. Acendi a luz da sala. Foi uma briga feia. Começou na sala, com móveis revirados. Mas o evento principal, como chamamos, foi no quarto. Eu me preparei. Coloquei meu EPI, equipamento de proteção individual. Liguei meu nebulizador de peróxido. Comecei o trabalho. Primeiro, o material sólido. Depois o líquido. O cheiro que eu uso, o químico, é forte. É um cheiro de hospital, de limpeza absoluta. Ele geralmente vence. Mas naquela noite ele não vencia. O cheiro de ferro e algo mais. Um cheiro de ozônio, como o de um raio, continuava voltando. Eu estava limpando a sala, já havia umas 2 horas. Eu estava concentrado, focado no rejunte do piso. Eu me levantei para pegar mais solvente na minha maleta, e eu parei. Eu estava sozinho. O prédio estava dormindo. Eu era o único ser vivo ali. Mas na poeira fina do corredor que ia para o quarto, havia pegadas. Não as minhas, de bota de borracha. Eram pegadas de pés descalços, pequenas, molhadas. Elas começavam no meio do corredor e iam em direção ao quarto, para onde eu ainda não tinha ido. Elas estavam frescas. Meu coração, que eu achava ser de pedra, deu um solavanco. Perícia, pensei. A perícia entrou descalça? Impossível. Eu engoli em seco.
Era só um trabalho. Eu tinha que terminar. Fui para o quarto. O quarto era o epicentro, a cama, o colchão. Eu não vou descrever. Meu trabalho era desmontar tudo, ensacar e levar para a incineração. O cheiro de ozônio e ferro era tão forte ali que meus olhos, mesmo com os óculos de proteção, começaram a arder. E o frio. Meu Deus, o frio. Eu via minha própria respiração. Eu estava de costas para a porta, cortando o colchão, quando senti a pressão no ar. O ar atrás de mim ficou denso. Aquele sentimento que você tem quando alguém para muito perto de você por trás. Eu me virei, o estilete na mão. O quarto estava vazio. O corredor estava vazio. Mas a porta do banheiro no canto do quarto, que estava fechada, agora estava entreaberta, uma fresta de escuridão. Eu não a tinha aberto. Eu juro. Vitor, é o cansaço, eu disse em voz alta. Minha voz soou morta, abafada pelo ar pesado. Eu tinha que terminar. O banheiro era o último. Eu empurrei a porta. Era um banheiro pequeno, antigo. E o evento tinha terminado ali. O espelho do armário estava quebrado. E o box estava manchado. O rejunte dos azulejos estava escuro. Eu entrei. Aquele era o pior lugar. O frio era tanto que meus dedos, dentro das duas luvas, doíam. Eu me ajoelhei. Eu tinha que esfregar o rejunte. Eu estava com meu produto enzimático, minha escova de cerdas duras. Eu estava focado. Escova, esfrega, limpa. O cheiro de ozônio era total. Eu estava com a cabeça baixa. Eu só via o azulejo branco e a mancha escura. Eu senti o ar mudar. Eu parei de esfregar. E muito devagar eu levantei a cabeça. Eu estava olhando para o meu próprio reflexo no que sobrou do espelho do armário, do outro lado do banheiro. Eu me via com o macacão branco, a máscara, os óculos, mas eu não estava sozinho no reflexo. Atrás de mim, no reflexo, dentro do box, havia uma figura. Não era um homem, nem uma mulher. Era uma mancha de escuridão, com o formato de uma pessoa, agachada. Ela estava encolhida no canto do boxe, tremendo, e estava molhada. Eu não conseguia respirar. Eu não me virei. Eu sabia, com um terror que eu nunca senti na vida, que se eu me virasse, não haveria nada ali. O horror estava no espelho. A mancha no reflexo levantou a cabeça devagar. Eu não vi um rosto, eu vi apenas dor. Eu fechei os olhos. É o químico. É a minha cabeça. Eu abri os olhos. A mancha não estava mais no canto do boxe. No reflexo ela estava em pé, atrás de mim, pressionada contra as minhas costas, e eu senti um frio que queimou o meu macacão, um frio que atravessou meu corpo. Eu gritei, um grito abafado pela máscara. Eu me joguei para fora do boxe, caindo no chão do quarto. Eu me arrastei, olhando para o banheiro. Não havia nada. Eu me levantei, tremendo. Eu não ia terminar. Foda-se o trabalho. Eu peguei minha maleta, meus sacos de lixo biológico. Eu corri para a sala. Eu estava na porta, minha mão na maçaneta. Eu parei. Eu tinha que olhar. Eu olhei para o corredor escuro que dava para o quarto. E na porta do banheiro, lá no fundo, eu a vi. A figura escura, a mancha. Ela estava parada, me observando. Eu bati a porta do 8B com tanta força que o prédio inteiro deve ter ouvido. Eu não esperei o elevador. Eu desci os 8 lances de escada correndo. Eu me joguei na minha van. Eu liguei o motor e dirigi por 1 hora, sem rumo, antes de parar em um posto 24 horas. Eu fiquei lá, tremendo até o sol nascer. Eu disse ao meu chefe que o apartamento estava comprometido, que o cheiro era tóxico demais. Eu pedi demissão 1 semana depois. Eu nunca soube o que aconteceu lá, mas eu sei de uma coisa. Assim, quando eu tomo banho e o espelho do meu banheiro embaça, eu vejo, na minha nuca, bem na base do meu pescoço, há uma marca. Não é uma cicatriz, é uma mancha pálida na minha pele. Uma mancha que está sempre fria e tem o formato de uma mão. Meu nome é Mário.
Eu sou o que eles chamam de auditor noturno. É um nome chique para o cara que fica acordado a madrugada inteira, sozinho, em um hotel de luxo, olhando para as câmeras e rodando relatórios. Eu trabalho no Imperial Palace, no centro da cidade. É um daqueles hotéis antigos da década de 50. Muito mármore, tapetes vermelhos grossos e lustres de cristal. Durante o dia, é um formigueiro de executivos e turistas. Das 2 da manhã às 5 é um mausoléu. Meu turno é solitário. É só eu na recepção de mármore e o silêncio. Ah, o silêncio. Não é um silêncio de paz. É um silêncio pesado. Um silêncio que parece um cobertor grosso, abafando tudo. O único som que eu ouvia era o zunido baixo do meu computador e o tic-tac distante do relógio de pêndulo, perto dos elevadores. Naquela noite de quinta-feira, uma daquelas noites frias de junho, o silêncio mudou. Eram 03h17 da manhã, a hora morta. Eu estava de cabeça baixa, conferindo uma planilha de reservas. De repente, o ar mudou. Ficou frio. Um frio que não era do ar-condicionado. Era um frio úmido que parecia vir do chão. Eu vi minha própria respiração sair como uma nuvem branca. E o cheiro. O lobby, que sempre cheira a cera de piso e produto de limpeza de carpete, foi invadido por um cheiro de terra molhada e lírios. Um cheiro de velório. Um cheiro de floricultura de madrugada. Eu levantei a cabeça. E ele estava lá. Ele não entrou pela porta giratória. Eu não o ouvi chegar. Ele estava simplesmente lá, parado no meio do tapete vermelho, a uns 10 metros do balcão. Era um homem, alto. Ele usava um terno preto, mas o terno estava errado. Parecia ser de um corte antigo, dos anos 60, e estava encharcado. Água escura escorria dele, formando uma poça suja no carpete caro. Mas não era água limpa, era uma água turva, cheia de pétalas. Senhor? Eu disse. Minha voz saiu estranha, alta demais no silêncio. Posso ajudar? O hotel está com a entrada restrita a essa hora. Ele não respondeu. Ele começou a andar na minha direção, mas ele não andou. Ele deslizou, sem um único som. Os sapatos dele, encharcados, não faziam squish no carpete. Ele se movia como fumaça. Ele parou na frente do balcão de mármore. Eu olhei para ele e meu sangue virou gelo. Ele era pálido, uma palidez de gesso. A pele do rosto era lisa, esticada sobre os ossos, como se fosse de porcelana molhada. O cabelo preto estava colado na testa, escorrendo aquela água suja. Mas os olhos dele eram ocos. 2 cavidades escuras que pareciam sugar a luz fraca da minha lâmpada de mesa. Eu estava paralisado. Eu não conseguia apertar o botão de pânico debaixo do balcão. Ele levantou uma mão, longa, pálida, com unhas escuras. Ele não falou. Ele apontou. Apontou para o quadro de chaves atrás de mim. As chaves físicas dos apartamentos mais caros que guardávamos como backup. Senhor, a gente não usa mais essas chaves. O sistema é de cartão, eu gaguejei. O cheiro de lírio e terra ficou insuportável. Eu senti uma náusea. Ele apontou de novo, com mais força. O dedo dele tremia. Ele apontava para o gancho do apartamento 1212, a suíte presidencial. O 1212? Eu disse confuso. Mas, senhor, o 12º andar inteiro está em reforma, está fechado. Não tem ninguém lá. Ele me encarou com aqueles buracos escuros. A pressão no ar ficou insuportável. Eu senti meus ouvidos entupirem. Ele baixou a mão e a colocou no balcão de mármore. E ele pagou. Ele colocou 3 notas no balcão. Não eram reais. Eram notas antigas. Cruzeiros. Perfeitamente novas, como se tivessem sido impressas ontem, e estavam molhadas. A água suja escorreu delas, manchando o mármore. Eu não sei o que me deu. Eu só queria que ele fosse embora. Eu me virei. Minhas mãos tremiam.
Eu peguei a chave pesada de latão do gancho 1212. O metal estava frio, frio como um bloco de gelo. Queimou minha pele. Eu me virei e joguei a chave no balcão. Ele a pegou. Os dedos dele roçaram o mármore e ele se virou e deslizou em silêncio até os elevadores. Eu fiquei ali, ofegante. Eu olhei para a câmera de segurança. O monitor que mostrava o lobby estava vazio. O monitor só mostrava o balcão e a poça de água suja no carpete. O hóspede encharcado não aparecia na câmera. Eu olhei para os elevadores. O relógio de pêndulo tinha parado. E o elevador social, o da direita, que estava quebrado há 3 meses, a luz do 12º andar acendeu. O elevador subiu. Eu fiquei ali no balcão por 1 minuto. O cheiro de lírio começou a sumir. O ar voltou ao normal. Eu olhei para o balcão, para o pagamento. Não eram mais notas de cruzeiro. Onde ele tinha colocado o dinheiro, havia apenas 3 pétalas de lírio murchas, quase pretas, coladas no mármore úmido. Eu não chamei o gerente. Eu não chamei a segurança. Eu peguei minhas coisas. Eu saí pela porta dos fundos. Eu andei por 1 hora, no frio, até minha casa. Eu mandei uma mensagem e pedi demissão. Eu não sei o que aconteceu no 12º andar. Eu não sei se o hóspede desceu. Eu só sei de uma coisa. Na semana seguinte eu li no jornal. O Imperial Palace estava fechando o 12º andar permanentemente. Não por reforma, mas por problemas estruturais de infiltração. Um vazamento, dizia a nota, que não parava de voltar. E que tinha um cheiro estranho que ninguém conseguia identificar. Eu sabia o cheiro. E eu sei que ele não estava pagando pela noite. Ele estava indo para casa. Meu nome é Gilmar. Eu sou vigia, não o tipo de segurança de terno que abre porta de banco. Eu sou o cara que toma conta do prédio depois que todo mundo vai embora. O fantasma do turno da noite. Eu trabalho num esqueleto de luxo na Berrine. Um prédio comercial de 30 andares, todo de vidro espelhado. Trabalho é o termo certo, porque 80% do prédio está em reforma. Dos 30 andares, só 6 estão ocupados. O resto é laje de cimento cru, plástico bolha e o cheiro de tinta fresca. Meu posto é o lobby, uma catedral de mármore frio. Eu tenho meu balcão, meu rádio, o painel de câmeras, que só mostra corredores vazios, e meu café frio. Das 11 da noite às 7 da manhã, eu sou o único ser humano acordado ali. A regra número 1 da vigilância noturna é a rotina. O tédio é seu amigo. O silêncio é o normal. É quando a rotina quebra que o seu estômago gela. Foi numa quinta-feira, 03h12 da manhã. A noite estava morta. O único som era o zunido elétrico das lâmpadas fluorescentes do lobby e a chuva fina batendo no vidro lá fora. Eu estava lendo uma revista velha quando levantei os olhos para o painel de elevadores. O prédio tem 8 elevadores. A programação noturna é simples. Depois da meia-noite, todos eles dormem no térreo, T, com as portas fechadas. 7 deles estavam ali. A luzinha verde T estava acesa em 7, mas a do 8º elevador, o de serviço, estava acesa no 14. Eu parei de mastigar meu pão com mortadela. O 14º andar. O 14º é um andar morto. É um andar em obra bruta. Não tem nada lá, nem paredes. É só o piso de concreto e os vergalhões. E o mais importante é um andar trancado. O acesso pela escada é fechado com corrente. O elevador não sobe sozinho. Alguém chamou ele. Meu coração, que estava dormindo, deu um pulo e começou a trabalhar. Gilmar, eu disse para mim mesmo, é só um curto, um erro no painel. Mas eu sabia que não era. Eu apertei o botão do rádio. Base, aqui é Gilmar. O elevador de serviço parou no 14º. Tem alguma equipe de manutenção aí? Silêncio. Eu nem sei por que eu perguntei. Não tem base. A base é uma empresa terceirizada a 30 quilômetros daqui. Eu esperei. 1 minuto. 2. A luz do 14 não piscava.
Estava lá, acesa, fixa, zombando de mim. O protocolo é claro, checar a ocorrência. Eu peguei o molho de chaves mestras, que pesa meio quilo, e o cacetete. Saí do meu aquário de vidro. O ar do lobby parecia mais frio. Fui até o elevador social. O cheiro de mármore e produto de limpeza. Apertei o 14. A subida foi a mais longa da minha vida. O elevador era silencioso, mas eu só ouvia o meu sangue pulsando no ouvido. Térreo. Primeiro. Segundo. O prédio passando por mim, andar por andar, escuro e vazio. Terceiro. 11º. 12º. O elevador parou no 14º com um sopro suave. As portas se abriram. O 14º andar. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro, pó de gesso e tinta fresca. E frio. Um frio de vento canalizado. O andar estava escuro, exceto pela luz de emergência verde no final do corredor, que iluminava rolos de plástico pendurados. Parecia um açougue. E o elevador de serviço, o que eu vim checar, estava lá, parado, com as portas abertas, me encarando. Vazio. Ok, Gilmar, curto-circuito. Você veio até aqui. Agora você aperta o T, manda ele para baixo e volta para o seu café. Eu andei para fora do meu elevador. Meus passos fizeram barulho na poeira de cimento. Eu cheguei no painel do elevador de serviço. E eu congelei. O botão do 14º andar não estava chamado. A luz estava apagada, mas o botão estava sujo. Havia uma marca de lama ou graxa fresca no botão de chamada. E no chão, em frente ao elevador, havia pegadas. Não de bota de obra como as minhas. Pegadas de tênis, molhadas. Elas não vinham da escada. Elas começavam na frente do elevador e iam para a escuridão, para o meio da obra, o ar. O ar parou no meu pulmão. Eu não estava sozinho. E quem quer que fosse, estava ali comigo no 14º andar, no escuro. Eu apaguei a luz da minha lanterna. Me agachei atrás de uma pilha de sacos de argamassa. Eu ouvi. Silêncio total. O vento assobiava em algum vidro quebrado. E então, um arranhar. Um som seco, vindo do fundo da laje. O som de metal raspando em concreto. Eu liguei o rádio com o volume no mínimo, encostado na boca. Base. Eu tenho um 1011, invasor. Positivo. No 14º andar, repito, eu tenho um 1011. Recebido, Gilmar. A viatura de apoio está a 20 minutos. 20 minutos. Naquele momento pareceu 20 anos. Eu estava preso. O invasor estava entre mim e os elevadores. Eu só tinha um cacetete e um rádio. E ele estava no escuro. Ele conhecia o escuro. Eu ouvi o som de novo. Um clique. Eu arrisquei. Liguei a lanterna e apontei para o som. O facho de luz bateu nele. Ele estava a uns 30 metros, parado, me olhando. Não era um nóia, não era um morador de rua, ele era um homem. Usava um macacão preto, justo, luvas, uma mochila pequena nas costas. Ele estava calmo. Ele não parecia surpreso, e ele estava segurando uma ferramenta, um pé de cabra pequeno. Parado! Segurança! Eu gritei. Minha voz tremeu. O homem não se moveu. Ele apenas sorriu. Um sorriso que não era de louco. Era um sorriso profissional. Ele deu um passo na minha direção. Eu não sou herói. Eu sou um vigia. Eu me virei e corri. Eu corri para o elevador social. Eu bati no botão de fechar a porta como um louco. As portas começaram a se fechar. Lentas demais. O homem não correu. Ele andou. Ele veio andando na minha direção, sem pressa, com o pé de cabra balançando na mão. Ele chegou no corredor. Ele me viu no vão da porta que se fechava. Ele parou, a uns 5 metros. Ele não tentou forçar. Ele apenas levantou a mão livre em um aceno de tchau. As portas fecharam. O elevador desceu. Eu caí no chão do elevador. Meu coração parecia que ia rasgar meu peito. Quando cheguei no térreo, a polícia já estava chegando, com o apoio da minha empresa. Subimos, 8 homens armados. O 14º andar estava vazio. Não havia pegadas molhadas, não havia marca de graxa no botão, não havia homem. O sargento da PM me olhou como se eu fosse louco. Cansaço, chefe?
Muito café? Eles foram embora. Meu supervisor disse que eu tive excesso de zelo. Eu fiquei sozinho de novo no meu aquário de vidro. O sol ia nascer em 1 hora. Eu estava me acalmando. Foi o sono, eu pensei. Eu dormi e sonhei. Foi um pesadelo. Eu estava me convencendo disso. Foi quando eu olhei para o painel de câmeras. O painel que mostra os corredores vazios. E na câmera do 14º andar, a mesma que a polícia viu e que não mostrava nada, eu vi, no canto da tela, rabiscado na poeira de gesso da lente com o dedo, um único X. Ele não fugiu quando eu cheguei. Ele não estava me roubando. Ele estava lá. Ele me viu chegar, ele me observou, ele me deixou ir, e ele ainda está lá em cima. Eu sei que está. Eu estou escrevendo isso da minha cabine. Faltam 2 horas para o dia amanhecer. E a luz do elevador de serviço acabou de acender no 14º andar.